vou dar a Sherlock Holmes outra coisa para desvendar. Percebo que todos os que leram o livro querem saber mais sobre aquele jovem. Oi gente, eu sou a Ana e nesse vídeo eu vou contar a história de um encontro muito especial e que mudou a história da literatura, o encontro entre Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes, e o grande Oscar Wilde. Antes de eu contar a história, eu já quero deixar avisado para vocês que todos os livros e e-books que eu vou citar aqui nesse vídeo tem link na descrição. Então quem se interessar pelos livros é só procurar o link aqui embaixo e eu já agradeço ao pessoal que usa os meus links para fazer compras. Mas agora vamos à história. A data era 30 de agosto de 1889, dia em que Conan Doyle e Oscar Wilde foram convidados para um ilustre jantar em Londres. Esse jantar estava sendo oferecido pelo editor norte-americano Joseph Stoddard, que editava uma revista literária na Filadélfia no final do século XIX chamada Lippincott's Monthly Magazine. O jantar, que na verdade fazia parte de um sarau literário, aconteceu no luxuoso Hotel Langham em Londres, que é um hotel que existe até hoje. Ele foi inaugurado em 1865. Muita gente importante já se hospedou lá, como Mark Twain, como Winston Churchill, como Charles de Gaulle. E só para vocês terem uma ideia do quanto ele é tradicional mesmo, o hotel aparece em 3 histórias do Sherlock Holmes. Pois bem, esse jantar reuniu vários convidados proeminentes da sociedade londrina e foi nessa ocasião que o Conan Doyle conheceu pela primeira vez o famoso Oscar Wilde, escritor que já era conhecido nos círculos londrinos, lembrando que ele ainda não tinha escrito o seu grande sucesso, O Retrato de Dorian Gray. Mas mesmo assim ele era muito conhecido pelos seus textos e também pela sua extravagância. Então o Doyle tinha curiosidade em conhecer o Oscar Wilde pessoalmente, e esse relato de como foi o encontro deles eu encontrei em um vídeo com o maravilhoso ator Stephen Fry, que é fã da obra do Conan Doyle e do Oscar Wilde, já interpretou adaptações das histórias deles no teatro, no cinema, na TV. E segundo ele, quando os dois se conheceram, o Conan Doyle e o Oscar Wilde realmente gostaram um do outro. Em sua autobiografia chamada Memórias e Aventuras de 1922, o Conan Doyle disse isso sobre o encontro: "Foi realmente uma noite de ouro para mim. Wilde tinha a arte de parecer interessado em tudo o que podíamos dizer." O Stephen Fry cita uma curiosidade que realmente chama atenção se a gente for parar para pensar. O Conan Doyle, que era aquele homem todo tradicional, um médico com um semblante conservador, e o Oscar Wilde era esse artista extravagante, liberal, polêmico. Então eles eram muito diferentes nesse sentido, eles vinham de universos diferentes. E mesmo assim, eles se deram muito bem. O Oscar Wilde, que era alguém criterioso, disse ao Conan Doyle que gostou bastante do romance de aventura histórica publicado pelo Doyle naquele mesmo ano, chamado Micah Clarke. Então eles se deram muito bem nesse jantar, eles conversaram, eles trocaram figurinhas, o santo bateu. E o Joseph Stoddard, que é aquele editor, vai então convidar os dois autores para publicar na revista literária dele nos Estados Unidos. No caso do Doyle, o editor já conhecia o Sherlock Holmes porque ele tinha lido Um Estudo em Vermelho, que é o primeiro romance policial do Holmes, e ele tinha gostado do detetive, que por sinal não foi um sucesso instantâneo na Inglaterra, como muita gente pode pensar. O Sherlock demorou para pegar e só virou febre mesmo com o tempo. Já o Oscar Wilde tinha alguns livros publicados e tinha a atenção da crítica literária, mas os dois autores eram nomes relativamente novos no mercado editorial. Imagina o Conan Doyle e o Oscar Wilde, nomes novos no mercado. Então o Doyle acabou aceitando escrever a história de no mínimo 40 mil palavras por 100 libras, que era o maior valor que algum editor já tinha oferecido a ele por suas histórias. Sem contar que ele ia ter a oportunidade de publicar em uma revista literária nos Estados Unidos, já que a maioria das histórias do Sherlock por lá eram encontradas em antologias piratas. Então o Doyle escreve aquele que vai ser o segundo romance policial com o Sherlock Holmes, O Signo dos Quatro. Dizem que ele respondeu ao editor da seguinte forma: "Vou dar a Holmes outra coisa para desvendar. Percebo que todos os que leram o livro querem saber mais sobre aquele jovem." O Oscar Wilde, por sua vez, acabou escrevendo nada menos do que O Retrato de Dorian Gray, que ia ser o único romance dele. Então esse jantar realmente acabou entrando para a história. Até o Stephen Fry disse que foi uma das refeições mais importantes da história. Vejam vocês o que teria sido da literatura se não tivesse acontecido esse jantar. Talvez Conan Doyle não tivesse prosseguido com as histórias do Sherlock Holmes, vai saber? E talvez a gente não tivesse tido a oportunidade de ler um clássico como O Retrato de Dorian Gray. Os textos do Doyle e do Oscar Wilde foram publicados no mesmo ano de 1890, portanto no ano seguinte ao encontro em Londres, e o jantar foi tão marcante que existe até uma placa comemorativa no hotel onde aconteceu esse encontro. Como vocês podem ver aí na imagem, uma data para ser eternamente lembrada por fãs de Sherlock Holmes, de Oscar Wilde
e da literatura. É isso, me digam o que vocês acharam dessa história. Eu realmente adoro descobrir esse tipo de curiosidade, inclusive esses lugares acabam entrando para minha lista eterna de viagens literárias que um dia eu hei de fazer. Como eu disse no começo do vídeo, na descrição aqui embaixo vocês vão encontrar vários links legais para os livros citados no vídeo e também matérias no site sobre o Sherlock Holmes principalmente, né? Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal do Literatura Policial, deixa um comentário, segue o Literatura Policial nas outras redes sociais. Eu vou ficar por aqui, mas a gente se vê no próximo livro, série, filme ou curiosidade. Tchau!